Olá, bem-vinda, bem-vindo. Sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando do Centro de Espiritualidade Josefina aqui em Apucarana, ao lado do Santuário São José. E este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E hoje nós não vamos ver a leitura dominical, mas a leitura da quarta-feira de cinzas. Então nós estamos começando com a quarta-feira de cinzas, o chamado tempo da quaresma, que é a primeira parte do ciclo pascal. O ciclo pascal, que começa na quarta-feira de cinzas, se alonga durante 5 semanas, nos 5 domingos da quaresma, depois desenvolve a Semana Santa, com o Domingo de Ramos, tem o auge no Tríduo Pascal, que é a quinta-feira da Ceia do Senhor e Lava-Pés, a sexta-feira da Paixão e Morte do Senhor, e a Vigília Pascal no Sábado Santo, prosseguindo com o Domingo de Páscoa. Esse Tríduo Pascal é o núcleo do ano litúrgico. Ele depois continua o ano litúrgico com a importante oitava da Páscoa, que são 8 dias a partir do domingo de Páscoa, até o segundo domingo da Páscoa, mais 7 semanas, compondo assim 8 semanas no tempo pascal e concluindo com o Pentecostes. Depois, o ano litúrgico retoma com a segunda parte do tempo comum. Esse esquema aqui, assim, falando de uma maneira direta, parece um pouco complicado, na realidade é bastante simples até. Em relação ao esquema anterior, que durante muitos séculos, do século XV, XIV em diante, até os anos 60, 70 do século XX, foi presente na Igreja Católica, era muito mais complexo, com celebrações de graus diferentes e intensidades também distintas. A liturgia do Concílio Vaticano II, ela simplificou, tornando o tempo e as celebrações e os ritos, mas de acordo como era no primeiro milênio da era cristã. Bem, e a quarta-feira de cinzas inaugura o chamado, então, como disse, tempo da quaresma, que é a primeira parte do ciclo pascal. Alguns liturgistas têm algumas dificuldades de compreender e posicionar a quarta-feira de cinzas dentro da quaresma, o que pode parecer estranho dizendo assim, mas a quarta-feira de cinzas, ela como que começa no meio da semana sem dar um rumo muito claro para o tempo que ela deveria iniciar. Então ela como que está meio um apêndice do tempo da quaresma, que tem uma específica colocação catequética, que tem um anúncio querigmático bem pontuado. De qualquer forma, a quaresma, começando na quarta-feira de cinzas, é algo que na igreja existe há centenas de anos, e a imposição das cinzas, que também é uma prática de centenas de anos, deve ser mantida, deve ser, aliás, valorizada, pois ela significa algo importante. As cinzas, abençoadas na quarta-feira dita das cinzas, elas são fruto dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior, né? E o motivo disso daí é fundamentalmente um motivo de significado, né? Que une os tempos litúrgicos aos tempos civis, aos tempos das pessoas, à própria história.
Então, não se cria cinzas de algo que não tem referência nenhuma com o mistério celebrado. Se cria cinzas de ramos que já foram usados para marcar, para dar um significado para um dia importante, que foi o Domingo de Ramos. Então, aqueles ramos são queimados, deles se fazem cinzas e elas são impostas. O ato de impor cinzas é um ato que dá atenção para a penitência. Lamentavelmente, esse aspecto da penitência, do jejum e também da oração acabam como que despercebidos ao longo da quaresma. Se nós observarmos bem, isso vai ser muito insistido, muito valorizado, muito destacado no dia de quarta-feira de cinzas. E depois não vai ser tão valorizado, destacado, e não se insistirá muito sobre isso ao longo das semanas da quaresma. Talvez nós devêssemos dar mais atenção para essas coisas, pois afinal de contas elas significam algo. Bom, dito tudo isto, vamos ver as possibilidades de leituras bíblicas da quarta-feira de cinzas. Aliás, são muitas as formas de escolha de textos para a quarta-feira de cinzas. Eu vou usar os textos mais comuns e, sobretudo, aqueles propostos para o ano da liturgia C, que é o ano que nós estamos seguindo neste ano de 2025. Bem, o primeiro texto é a primeira leitura do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 18, e diz assim: Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassível, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia. Congregai o povo, realizai cerimônias de culto. Reuni anciãos, ajuntai crianças e lactantes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: Perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia, e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Bom, essa é a leitura do profeta Joel, e existem alguns acentos muito fortes nessa leitura. Primeiro, a ideia do arrependimento, expresso através dos jejuns, lágrimas e gemidos. Então, são expressões de arrependimento daquele que cometeu um erro. Agora, para ter essas expressões de arrependimento, é necessário ter o arrependimento. E para ter o arrependimento é necessário reconhecer-se errado perante uma situação, alguma realidade. E você sabe, todos nós sabemos por experiência própria, é difícil admitir erros. Nós, quando muito, admitimos erros genéricos. Então, eu sou o pecador, mas alguém me pergunta, e qual é o seu maior pecado? E a gente não tem a visão crítica, autocrítica de se indicar como pecador, ou pelo adultério, ou pela maledicência, ou pela mentira, ou pela omissão. Então, o reconhecimento dos defeitos, dos pecados, é o primeiro passo de uma sincera conversão.
Sem este passo, não existe uma conversão, existe um deslumbre. Um deslumbre perante a divindade, perante algo novo e encantador. Mas esse deslumbre, ele não indica uma sincera conversão, uma mudança. Porque eu mudo, porque conversão, metanoia em grego, conversão, é estar indo por um lado, numa direção e mudar a direção. Então não adianta dizer que se converte e se continua no mesmo sentido. A conversão implica mudança, implica transformação. Agora, se eu não sei o que eu tenho que transformar, então eu não tenho conversão. Ah, mas é uma conversão conceitual. Bom, então eu mudo meu pensamento. Ah, mas é uma conversão de afeto. Bom, então eu começo a ter outros afetos. Ou uma conversão de ações. Então as ações más têm que ser deixadas. Então a questão é, qual é a ação má que eu tenho? A ação equivocada que eu vivo? Enfim, o que em mim que deve ser convertido? Essa realidade ela é muito forte, ela deveria ser considerada por nós. Para que nós entendamos uma grande parte da quaresma, que é um esforço de mudança de vida, de transformação. E se você faz academia, porque muita gente tem a mania de fazer academia, né? Coisa boa, não estou dizendo que é coisa ruim. Coisa boa, certamente. Agora, nós fazemos a academia por quê? Porque queremos mudar uma realidade que não está bem em nós. Então, ou porque a gente está um pouquinho, né, acima das medidas que deveríamos ter, ou porque alguma coisa de saúde não está bem em nós, então a gente tem que mudar alguma coisa. E para mudar, a gente faz um esforço. Pois é, a quaresma me propõe um esforço. E ela, inclusive, tem os exercícios propostos. Jejum, esmola e oração. Aqui o texto de Joel fala de jejuns, lágrimas e gemidos. A gente pode reinterpretar essa tríade aí de ações como jejum, esmola e oração. Às vezes a gente fica mais na oração porque ela é mais simples, né? O jejum exige mais. Se bem que todo mundo jejua na hora que tem que fazer exame, né? Todo mundo jejua. Mas na hora de jejuar por um motivo de fé, aí não tem tempo, não pode, fica fraco, sente tontura e coisas do gênero. Então o primeiro foco é a mudança, é a transformação. O segundo foco é uma ação comum de descoberta de caminhos novos. Tocai a trombeta, prescrevei o jejum, congregai o povo, reuni anciãos, isto é, que todos entendam que é preciso essa transformação, que todos entendam que essa mudança ela é necessária, que não pode ser apenas uma decisão individual, mas que precisa ser um passo coletivo, comunitário. E nesse sentido, no Brasil, existe a campanha da fraternidade, que insiste bastante numa mudança de comportamento, de visão, de perspectiva. Muitas vezes, mal interpretada, a campanha da fraternidade é um sinal para isso que o profeta propõe. E o profeta ainda insiste no arrependimento. O arrependimento é fruto da percepção de que algo está errado. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados, e digam: perdoa, perdoa, Senhor, o teu povo. Então, o arrependimento abre caminhos para uma mudança concreta, eficaz, de comportamento e, sobretudo, de maneira de ver. Aliás, a própria palavra metanoia, que nós usamos por conversão, na realidade, metanoia, ela quer dizer mudança de pensamento. Porque se eu penso de uma maneira, eu mudo o meu comportamento a partir da maneira como eu penso. São Paulo disse outro dia na carta aos Coríntios, na primeira carta, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que a mente, daquilo que o interior do ser humano tem. Então a mudança do interior, no caso da mente, a metanoia, ela é importante. E é isso que a quaresma propõe na primeira leitura
aqui do profeta Joel, seguida por um trecho do célebre Salmo 51, ou 50, que é o chamado Miserere. Miserere é tende piedade. Miserere quer dizer tende piedade. E é a frase que começa o Salmo, que são 3 estrofes de tamanhos diferentes, e a primeira estrofe começa assim: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos, criai em mim, e aí tem uma interrupção para o refrão, outra estrofe, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. E tem uma quarta estrofe que eu não tinha contado, dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. O refrão é: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Esse Salmo 51 ou 50, ele é atribuído a Davi no episódio no qual ele comete um adultério com uma mulher que não é a sua esposa, e no final das contas essa mulher fica grávida e o filho nascido desta relação adúltera acaba morrendo. Então Davi ora pedindo perdão, reconhecendo o seu erro e não jogando em Deus a culpa do seu fracasso, mas reconhecendo o seu erro como origem dos males que se seguiram. E aí ele suplica a misericórdia que é amor do coração. A misericórdia é um apelo feito ao afeto, à emoção, ao coração. Misericórdia. Um salmo penitencial que a igreja utiliza para o perdão dos pecados como prece que antecede ou se segue ao perdão dos pecados na confissão sacramental. E aí nós temos o Evangelho. O Evangelho é segundo Mateus, embora nós estamos no ano C da liturgia, mas o Evangelho é segundo Mateus. E segundo Mateus, este Evangelho, do capítulo 6, versículo 1 ao 6, e depois 16 a 18, é parte do chamado Discurso da Montanha, que ocupa os capítulos 5, 6, no caso este Evangelho, e 7. O Sermão da Montanha é uma espécie de versão da lei, versão da Torá, da palavra, da aliança para os discípulos de Jesus. E é isso que diz. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares,
Entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens não vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está nos céus. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Essa é a palavra de Jesus do Evangelho segundo João. Este Evangelho de Mateus, no capítulo 6, como eu falei, faz parte do discurso da montanha, no qual Jesus, iniciando com as bem-aventuranças, na versão de Mateus, ele propõe uma nova ordem humana, uma nova organização humana. Notem que Jesus não propõe religião, formas religiosas. Ele não propõe culto. O que ele propõe é um jeito de ser, de ação, uma busca. Então, quando ele propõe, primeiro aqui ele propõe a esmola. A esmola como um sentido de compromisso com o outro. Depois ele propõe o jejum, a oração, aliás. Ele propõe a oração, que é um compromisso com Deus. E depois ele propõe o jejum. O jejum tem uma dimensão muito terapêutica. Ficar sem comer como que nos sintoniza melhor perante as realidades. De fato, eu conheço muitas pessoas que antes de fazer algumas coisas, como por exemplo lecionar, eu mesmo fiz essa experiência, antes de expor algo que é muito importante, evitava comidas pesadas. E tem gente que faz jejum mesmo para enfrentar certos momentos. Para algumas pessoas isso não é possível, porque ela precisa de energia para aquele momento que vai enfrentar. Mas o jejum tem uma dimensão terapêutica. Então, se a esmola é para o outro, se a oração é para Deus, o jejum é para mim. Para que eu possa estar melhor. Então, é um significado que eu encontro neste texto. O significado triplo de encontrar-me com o outro, que precisa de mim, então a esmola, e ela pode ser tanto em valor, quanto em tempo, quanto em qualidade de atenção. Então a esmola não é uma brincadeira, é para dar esmola, sim. E a oração? A oração é para o encontro com o transcendente, o encontro com o Senhor. E ela implica também tempo, atenção. E o jejum? Que é para o meu autodomínio, o meu controle. De fato, uma pessoa que não consegue controlar a ingestão de comida não vai conseguir controlar-se em outras situações. Nas palavras, nos afetos, nas reações. Então é para que eu também dê um significado para mim. Um significado para os outros, um significado para Deus, um significado para mim. Isso me coloca em relação com o todo, do qual eu também sou parte. Então pensem que a Quaresma é para nos colocar dentro de uma dinâmica específica, uma dinâmica de encontro com o outro, encontro com Deus, encontro comigo, no meu mistério interior. Porque se eu jejuo e percebo aonde que eu estou com o meu jejum, eu percebo aonde que estão as minhas fraquezas, eu tenho uma visão mais clara sobre elas, eu posso curá-las. Se na oração eu permito que o Senhor me fale, e não apenas eu falo, mas Ele me fala, então eu entendo o que Ele pode me dizer. E se na esmola eu me desprendo daquilo que me prende,
Algumas pessoas ficam presas por 10, 15, 20 reais e não conseguem ser generosas com este dinheiro, porque acham que isso vai faltar para elas quando elas precisarem. Minha experiência pessoal, não falta. Não falta. A gente acaba tendo de Nosso Senhor uma resposta muito intensa. Então, entendamos este Evangelho como uma motivação para um significado para nós e para as nossas relações, com os outros, com Deus e com o nosso interior. E aí nós vamos para a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Coríntios, da segunda carta, capítulo 5, versículo 20 ao capítulo 6, versículo 2. Vamos lembrar que a igreja em Corinto, fundada por Paulo, é uma igreja que tem dificuldades muito intensas, pois é uma igreja numa encruzilhada do mundo, aonde tudo acontece, aonde todos vão, todos os tipos de comportamento ali estão presentes. Todos. Então isso gera crises constantes, repetidas, intensas. E alguns perdem o rumo. Então Paulo tem uma relação muito difícil com esta igreja de Corinto. E não obstante, ele dá a esta igreja as suas duas mais intensas cartas. Exatamente por isso, porque ele tem uma relação intensa com estas igrejas, com esta igreja de Corinto. E a primeira carta que nós temos aos Coríntios, que provavelmente foi a segunda, a primeira se perdeu, então a primeira que está na Bíblia é provavelmente a segunda. Nela, Paulo diz algumas coisas muito fortes, chama atenção. Provavelmente Paulo ainda escreveu uma outra carta, que seria a terceira, nós não sabemos onde está, mas parece que ele escreveu uma terceira carta, e tem ainda uma quarta carta, que deve ser esta, e que nós chamamos de segunda. Confuso, né? Pois é. Aonde foram aquelas outras cartas? Não sabemos aonde elas foram parar. Mas sabemos que estas chegaram até nós. E estas são palavras de Deus, através de Paulo. E nesta carta, Paulo parece que ele diminui um pouco o tom. Ele não é tão intenso. Ele é mais afetuoso. Vejamos esse texto aqui. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Falando intensamente, Paulo, ele diz, nós representamos a Cristo e eu, em nome deste Cristo, eu suplico, reconciliem-se com Deus. Isto é, lembrem-se de que Deus existe. Não vivam alheios ao mistério de Deus, pois Ele quer reunir-vos para dar um significado. Em outras palavras, pensem não apenas no cotidiano desta terra e desta vida, mas tenham um olhar e um afeto voltados para um mundo que virá. Por isso Paulo insiste, reconciliai-vos, recebam a graça de Deus. Recebam a graça de Deus. Porque no momento favorável eu te ouvi, e no momento da salvação eu te socorri. Às vezes nós nos sentimos meio esquecidos por Deus. É meio assim. Todos nós, tá? Não tenha vergonha de dizer. Eu também já me senti esquecido por Deus em algum momento.
Depois eu percebi que não, ele não havia me esquecido de jeito nenhum. Pelo contrário, ele estava mais perto de mim do que eu até podia imaginar. Mas a minha visão, a minha autoimagem, a minha percepção sobre mim mesmo era muito grande e não dava espaço para Deus. Porque às vezes o nosso interior, o nosso ego é tão grande que Deus não consegue entrar, não tem caminho para ele. Por isso que humildade expressa nos atos de esmola, de oração e de jejum, ajudam muito a gente a dar um significado, e eu volto a falar do significado, dar um significado para nós, para as nossas ações, para a nossa história. A Quaresma vai nos ensinar, vai nos corrigir, vai anunciar, vai fazer querigmas para nós, vai nos formar, vai nos dar catequeses para que nós sejamos melhores e entendamos o mistério de Deus na nossa história. Tomara que nós tenhamos entendido um pouco tudo isso daí, tá? Eu sou o Padre Mauro Negro, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina em Apucarana, no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Boa Quaresma para todos nós, com muito graça e paz.